Olá pessoal, vou gravar mais um vídeo aqui sobre rotações na árvore rubro-negra. Então, a ideia é muito parecida com a rotação da árvore AVL. A gente tem essa situação aqui onde temos o nó X como um nó pai, o nó Y como nó filho. Y é filho direito de X. Eu vou aplicar uma rotação para a esquerda em X, partindo dessa configuração, e ele, partindo desse ponto, ele chega nessa outra configuração aqui, onde Y se torna pai e X se torna filho esquerdo de Y. E fazendo o processo inverso, fazendo a rotação para a direita em Y, eu desço Y e subo X, e o X passa a ser pai de novo de Y, Y passa a ser filho esquerdo de X. Essa subárvore beta aqui, ela vai sair, quando for fazer a rotação para a esquerda, ela vai se tornar filho direito de X, e quando eu faço a rotação para a direita, essa árvore beta se torna filho esquerdo de Y. O custo desse processo é o custo constante, O de 1. Basta eu trocar algumas referências ou alguns ponteiros. A diferença é que a gente vai usar aqui, nessa árvore, uma referência para o nó pai. Todos os nós vão ter uma referência para o pai. Essa é uma diferença da árvore AVL, porque na árvore rubro-negra a gente precisa referenciar o tio e o avô de X ou de Y, tá? Vamos ver como que vai ficar isso aqui no código. Então, vou criar uma classe nova. Vamos lá. Árvore rubro-negra. Essa classe não existe, então a gente vai criar a classe. Vamos criar um nó, que é um nó raiz. Vamos criar a classe nó. Na classe nó, eu vou ter várias informações. O dado, um nó, uma referência para o nó esquerdo, direito, para o pai. E além disso, eu vou ter uma cor. Aqui a gente vai criar uma enumeração de cor. Essa cor pode ser preto ou vermelho. São as cores da nossa árvore. Bom, vamos criar o construtor da classe. Inicializar as variáveis aqui. E a cor aqui vai receber cor preta. Pronto. E a gente vai ter um construtor chamado construtor cópia da classe. Aqui eu vou passar um dado. E aí eu vou atribuir para a variável local da classe, aqui, variável da classe dado. Então o construtor cópia passa o parâmetro e esse parâmetro é atribuído para um atributo da classe nó. Salvo ele. Lá na árvore rubro-negra, além da raiz, eu vou utilizar uma variável chamada nulo. Vou criar o construtor público. E a raiz, primeiro eu vou alocar um nulo. O nulo vai ser um novo nó, e esse novo nó vai ser de cor preta. E a raiz vai apontar para esse nulo. Então é uma variável nulo que tem uma cor preta. Bom, feito isso, a gente vai fazer
as rotações. Então eu vou fazer uma rotação para a esquerda. Rotação para a esquerda. A rotação para a esquerda vai se dar da seguinte maneira. A gente tem que ficar olhando para os desenhos agora, né? Então eu vou passar como parâmetro aqui para a minha função o nó x. Filho de x é o y, então o y vai ser o filho direito de x. Então eu vou criar um nó y que recebe o ponteiro direito de x. Agora o que eu vou fazer? Ó? Eu vou ligar a referência direita de x com o filho esquerdo de y. Então x dir vai apontar para o filho esquerdo de y. Então o x vai apontar para beta aqui, para essa subárvore beta. Se essa subárvore beta é diferente de nula, pode ser nula também, né? Mas se essa subárvore beta for diferente de nula, eu tenho que fazer o pai desse beta apontar para x. Então a gente vai fazer em duas partes, né? x.dir recebe y.esc. Então a perninha direita de x aponta para a perninha esquerda de y, né? Para fazer essa ligação. E se o beta aqui for diferente de nulo, o pai de beta aponta para x. Mas quem que é beta? Beta é filho esquerdo de y. Eu tenho essa referência. Então, se o filho esquerdo de y for diferente de nulo, então o pai do filho esquerdo de y recebe o x, passa a ser o x. Então já fiz essa ligação do x com beta. Tá? Então tirei essa ligação e fiz esse cara aqui. Agora eu tenho que fazer o pai de y apontar para o pai de x aqui. Ó. Pai de y aponta para o pai de x. Só que eu tenho que descobrir se o x é a raiz da árvore ou se o x tem algum pai. Se o x tiver algum pai, esse cara aqui pode ser filho esquerdo ou filho direito do pai dele. Então eu vou fazer assim. y.pai recebe x.pai. Então y.pai, o pai de y aponta para o pai de x. Mas se o pai de x é nulo, então esse cara aqui que sobe passa a ser a raiz. Né? Se o x.pai é nulo, a raiz passa a ser o y. Mas se o x.pai não for nulo, eu tenho que descobrir se o x é filho esquerdo ou filho direito do pai dele. Porque daí o y fica no lugar do x. O y passa a ser filho esquerdo ou filho direito do pai do x. Se o pai do x, se o x é igual a x.pai.esc, quer dizer que ele é filho de esquerdo do pai dele, né? Então x.pai.esc recebe o y agora. Se não, x.pai.dir recebe o y. Ele passa a ser o filho direito do pai dele. Bom, resolvemos a ligação do pai de x, né? Então ligamos o x com a subárvore beta, ligamos o y com o pai de x, e o pai de x com y agora. Né? Agora falta fazer o seguinte, ó. Falta cortar essa ligação com beta aqui, ou do y com beta, e fazer y apontar para x, e o pai de x ser agora o y. Né? Então a última parte do código é o filho esquerdo de y passa a ser o x, e o pai de x passa a ser o y.
Ok, pessoal? A gente vai testar esse código ainda. Mais para frente, esse aqui ainda está incompleto. E eu vou fazer a rotação para a direita no próximo vídeo, tá bom? Até mais.